Também não, professor. Eu também não vi. Ué, vocês abriram o e-mail de vocês e não chegou. Foi. Ué, que onda? O Eu mandei uma último cópia foi para mim. aquele material sobre doenças do sistema respiratório. Não, não. Eu mandei a aula de evolução, as aulinhas de evolução. Ah, Não bom, chegou. eu não sei porque eu mandei um link, né? Eu deveria a Bessa subir para o YouTube ontem, né? Drive, e aí eu esperei converter e mandar o link para vocês. Eu mandei com cópia para mim chegou. Interessante. Eu vou reenviar para vocês hoje. Aí a gente se fala pelo WhatsApp, legal? Até mais tarde? Pode ser? Pode ser. Tá bom, João? Tá bom, Isadora, Gabriel, Iana e os demais que aqui chegarão. Então, eu vou, depois desse bate-papo nosso, eu vou reenviar, tá? E aí a gente vai se falando pelo WhatsApp, pelo grupinho nosso. Pode ser? Tudo bem, né? Beleza. Então tá, porque, poxa, deu um trabalho para aquele troço subir isso e se convertido, puta merda, porque uma das aulas é bem grande, as demais são curtinhas, entendeu? Mas beleza, eu vou mandar uma por vez, vou mandar a maior, que é evolução, vou mandar dois, a três e embriologia, tudo uma sequência. Uma por vez, porque senão pode tá ficar muito pesado, não sei, mas são links, né? Não deveria ter esse problema. Bom, mas fiquem tranquilos, eu vou reenviar para vocês, tá? Porque para mim chegou, para vocês não. Eu boto para vocês depois como eu realmente enviei. Vamos lá então. Hoje nós vamos bater um papo sobre então o final de genética e vamos bater um papasso sobre biotecnologia. Vai ser lindo. Estão prontos? E eu tenho uma surpresa para vocês no final do bate-papo de hoje, lá na última técnica de engenharia genética, na última técnicazinha de biotecnologia. Beleza? Lá eu tenho uma surpresa para vocês e eu acho que vocês vão gostar. Neumann, tudo bem aí? Você me colocou como tutor? Oi, professor, coloco agora. Então vai lá, beleza. Vamos Até mais iniciar hoje. tarde. Até mais tarde. Obrigado, Neumann. Bom, liguei meu cronômetro e vamos compartilhar essa tela gostosa. Olha aqui, galera. Vamos lá. Todo mundo comigo. Se você quiser fazer alguma observação, você pode se manifestar pelo microfone, tá bom, gente? Tá bom, meninos, meninas? Meus queridos, vai ser demais hoje, esse final desse bate-papo. Deixa eu ampliar aqui a tela e aí eu vou pegar meu laser point. Beleza? Aqui está ele. Bom, pessoal, nós vamos bater um papo sobre esse final de genética, que é o nosso grande finale, genética clássica. Eu peguei esse finalzinho, coloquei em outro formato, porque eu já tinha tudo bonitinho com a biotecnologia desse formato. Aí eu peguei aquele final de genética e introduzi aqui, né, antes da biotech, beleza? Vamos ver como essas questões aqui, esses assuntos podem cair nos certames de Brasília fora. Bom, primeiro, herança quantitativa, galera. Esse é o nosso último tópico da genética clássica. De tudo que a gente estudou, isso aqui é o que ficou faltando lá naquele nosso segundo encontro sobre genética, né? Esse é o nosso terceiro. Então, herança quantitativa é muito legal e muito simples e é rápido o entendimento. O que vale você guardar agora para você nesse início? Herança quantitativa é quando eu tenho a adição, certo? De genes dominantes no genótipo, o que vai me caracterizar fenótipos diferentes. Por exemplo, um dos perfis, né, uma das características que mais vem sendo cobradas aí nos certames é a questão da cor da pele. Por exemplo, a cor da pele é uma constante em provas, envolvendo herança quantitativa, que não deixa de ser um tipo de interação gênica. É um estudo poligênico, porque envolve mais de 2 genes, certo? Então, vamos lá. 2 ou mais genes. É uma poligenia. Vamos lá. Por exemplo, na espécie humana, a cor pele branca é ditada por esse par de genes, certo? Por esses 2 genes aqui, ó, certo? 2 pares alélicos. Ou seja, azinho, azinho, bezinho, bezinho. Então, a pessoa que tem a pele branquinha, ela tem uma questão genotípica recessiva. Não tem nenhum alelo dominante, nenhum gene dominante. Agora, conforme eu vou acrescentando aqui, ó, um azão, ou um bezão, um alelo dominante adicional,
Ou seja, eu já tenho a cor da pele modificada, o fenótipo já se altera. Eu tenho aqui um mulato claro, o famoso moreninho, clarinho, certo? Quando eu adiciono dois genes dominantes, vejam, azão, azão, bezão, bezão, azão e um bezão. Veja só, eu já tenho um mulato médio, aquele moreninho mais chocolate ao leite. E aí, se eu adiciono 3, eu tenho um mulato mais escuro, ou seja, o mulato que a gente chama de verdade, né? A pessoa mais mulata, né? E quando eu tenho todos os dominantes, aí eu tenho realmente a pessoa com a pele negra, ou seja, eu tenho o negro característico. Então, perceba que a herança quantitativa, ou seja, eu adiciono, conforme eu adiciono um ou mais genes dominantes ao genótipo, eu tenho uma alteração no fenótipo. Beleza? Tudo bem isso? Isso é um grande tchan da herança quantitativa. E não esqueça, é um tipo de interação gênica. E é um estudo poligênico, uma poligenia. Certo? E, claro, a cor da pele é uma das mais cobradas em avaliações, em certames. Mas eu tenho outras características que também seguem o mesmo padrão. Né? Por exemplo, né? A cor dos olhos, a estatura, o cognitivo, a cor do cabelo, melanina, que dá cor também aos fios de cabelo, enfim, são características poligênicas, ou seja, são padrões, né, de herança quantitativa, beleza? Observe uma outra coisa, se eu pego um quadro de Punnett, né, e faço o cruzamento, né, eu pego os gametas oriundos do produto, né, do cruzamento entre um negro homozigoto dominante e uma pessoa branquinha, que no caso é recessiva, tem que ser homozigose. Se eu faço, então, o cruzamento de uma pessoa pele clara com a pessoa pele negra, eu tenho esses gametas, vejam, esses gametas. Olha só. E aí, eu brincando com o quadro de Punnett, porque eu posso brincar com o quadro de Punnett com 2 características que não tem problema. Agora, quando passa de 3 ou mais, aí é interessante usar aquela fórmulazinha que brincamos, ou o triângulo de Pascal. O triângulo de Pascal é bem interessante para alguns tipos de problemas. Para outros, eles são meio trabalhosos, como vou te mostrar aqui hoje. E eu também tenho aquele macete que a gente brincou, né? Logo após, no lugar do triângulo de Pascal, a gente brincou lá com uma característica, com 2 características ao mesmo tempo, na segunda lei, e aí, ao invés de usar quadro de Punnett, ao invés de usar o triângulo de Pascal, a gente usou aquele macetezinho. Vocês estão lembrados, né? Daquele nosso bate-papo na segunda aulinha de genética, certo? Então, vocês não podem esquecer aquilo, tá? Então, aqui, no caso, eu brinquei com o quadro de Punnett para a gente ver aqui os perfis fenotipos. Observe aqui as proporções. Branco, 1 dos 16 produtos desse cruzamento. Branco, 1 só. Mulato claro, 4. Mulato médio, eu vou deixar um destaque aqui, ó. Mulato médio, 6. Mulato escuro, 4. E negro, 1. Eu pergunto a vocês. Eu vou afirmar primeiro para depois perguntar. No planeta Terra, a probabilidade, vocês podem perceber aqui nesse cruzamento, e que é muito maior, né, de heterozigóticos do que homozigóticos, ou dominantes, tanto dominantes como recessivos. Eu pergunto para vocês, por quê? Baseado nisso aqui, você está vendo, por que a probabilidade, a tendência de fato eu apresentar aí, na verdade, heterozigóticos. Mulatos médios, como aqui a gente está vendo. Ó. Mulatos médios. Cadê aqui? 1, 2... deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4... Cadê o outro médio? Aqui, ele. E, no caso, aqui também seria um outro mulato médio. Então, por que os heterozigóticos são mais comuns nas populações? A tendência, né, é essa. Por que isso? Alguém pode me responder? Pode abrir o microfone e fala comigo rapidinho. Humberto, não consegui pensar ainda legal. Humberto, acho que é isso. Me ajuda um pouquinho? Por que você acha? Já foi itens tipo A de vestibulares federais. Itens tipo A. Por que a tendência é por aí? A maioria da população é heterozigótica. No caso aqui, da cor da pele, mulatos médios. Ninguém tem uma ideia?
Só me dê um ok. Vocês estão me ouvindo? Sim. O João falou que sim. Alguém tem alguma sugestão? Isadora, João, Ana Paula? Quem mais? Quem mais? Vocês lembram, vocês vão ver no bate-papo nosso de evolução que a tendência das populações mundiais é a heterozigose estar em maior quantidade. Por quê? Porque eles seguem, né, os heterozigóticos, normalmente seguem aqueles padrões de herança que nós vimos em genética, o que? Codominância, dominância incompleta, interação gênica. Então, ou seja, como eles adquirem fenótipos intermediários, os heterozigóticos, então eles são mais adaptados às variações ambientais. E isso é um motivo que me permite explicar, afirmar a tendência da maioria das pessoas no mundo, quanto à cor da pele, por exemplo, né, está em heterozigose. Mas, poxa, aqui eu tenho uma informação que vocês poderiam me responder. Olha aqui, ó. Para eu poder ter a pele negra, eu só tenho um perfil genotípico. Para eu ter a pele branca, um perfil genotípico. Para eu ser mulato claro, eu tenho 2 perfis genotípicos. Para eu ser mulato escuro, eu tenho 2 perfis genotípicos. E para eu ser mulato médio, eu tenho 3 possibilidades. É matemático. Também é matemático. Tudo bem? Ok, gente? Me dá só um ok para mim aqui. Beleza? Tudo bem. Então, Beleza. Isso é importante, já caiu em provas. Itens tipo A, questões tipo A. Para você julgar se é certo ou errado. Pô, com certeza, te dá uma condição e vem com esses itens. Então, normalmente, os heterozigóticos estão em maior quantidade nas populações mundiais, certo? Para várias características. Por quê? Porque eles seguem aqueles padrões de herança, como codominância, dominância incompleta, interação gênica, certo? Porque como adquirem fenótipos intermediários, eles são mais adaptados às variações ambientais. Isso é fundamental. Agora, os homozigóticos, tanto dominantes como recessivos, eles já são ali menos favorecidos para muitas questões de variações ambientais. Além do fato, no caso aqui de cor da pele, veja, eu tenho 3 perfis genotípicos que proporcionam essa cor mulato médio. Por isso o padrão aqui, ó, a proporção aqui é maior. Por isso também, matematicamente falando, eles são mais numerosos nas populações mundiais. Beleza? Então veja, se eu pegar esse dado aqui, ó, e fizer um gráfico de Gauss, tá certo? Eu vou ter algo... Ah, não, antes disso, deixa eu só retificar. Bom, a estatura é um outro exemplo de herança quantitativa. A cor dos olhos, ou seja, para que você tenha a cor dos olhos azuis ou verdes, eu tenho lá Azinho, Azim, Bezinho, Bezinho, Czinho, Czinho, Dezinho, Dezinho. São 8 alelos. São 4 pares gênicos. Certo? Então, veja, se eu tenho todo mundo recessivo, eu tenho os olhos claros. Se eu tenho olhos jambo, cor de jambo, bem escuros, é azão, azão, bezão, bezão, cezão, cezão, dezão, dezão. Isso é o cara. Olha só que louco, isso é poligenia. E aí, ou seja, qual é a prevalência de cor dos olhos no planeta? Olhos castanhos, intermediários, heterozigóticos. Outra coisa, estatura. Eu tenho 6 alelos. Aqui na cor da pele tenho 4. Na cor dos olhos tenho 8. Na estatura tenho 6 alelos. Então, ou seja, se você é azinho, se você é baixinha ou baixinho, eu tenho lá azinho, azinho, bezinho, bezinho, cezinho, cezinho. Se você é altaço, azão, azão, bezão, bezão, cezão, cezão. Mas você pode perceber que a estatura mediana da população mundial é o quê? É onde eu encontro genótipos em indivíduos heterozigóticos. Então, ou seja, eu, por exemplo, sou heterozigótico. A Ana Paula já é mais altinha, mas ainda é heterozigótica. Sacou? Agora, tem gente altaça, por exemplo, que é tudo dominante. E aquelas pessoas baixinhas de 1,5 m, 1,60 m, normalmente é tudo recessivo. Beleza isso? Não esqueça dessas abordagens, não esqueçam dessas abordagens. E aí, se eu pegar esse padrão aqui, onde a maioria é heterozigótica, se fizer um perfil gráfico de Gauss, eu vou ter algo aqui, ó. Olha aqui, ó. Se eu pegar então esse padrão, a maioria é heterozigótica. Veja, para os 3 genes, ou para a maioria deles. Então, se eu pegar lá um recessivo,
com um dominante, um homozigoto, eu tenho aqui os gametas, veja, certo? Então, ou seja, aqui, ó, Azão, Azim, Bezão, Bezim, Czão, Czim. Então, com isso, eu vou ter a maioria heterozigota, mulato médio. Percebe? Uma coisa que eu preciso que vocês guardem e nunca mais esqueçam. Olha isso. Como é que eu sei, Humberto, que o problema, a questão está se retratando com herança quantitativa? É quando eu tenho uma mudança, e no problema, eles informam isso, que a interpretação é um dos fatores importantes para entender genética. Conhecimentos básicos, a gente já sabe quais, certo? Atenção e interpretação. Não é difícil, mas se você não interpreta direito, você vai errar e não vai nem fazer. Então, veja, como é que eu sei que um problema está abordando ali o tópico da genética clássica, chamado herança quantitativa, que é um tipo de interação gênica, poligenia. Quando houver, e o problema traz isso normalmente. Eu vou te mostrar hoje numa questão. Quando o problema trouxer mudança gradativa do fenótipo com a adição de genes, com o acréscimo de genes aditivos dominantes. E isso vai, então, de um mínimo a máximo. Então, essa mudança gradativa do fenótipo, do mínimo para o máximo, ou seja, da cor branca para a cor negra, por exemplo, do peso de um fruto mínimo para um peso de um fruto máximo, que posso também envolver outras questões, eu vou te mostrar aqui hoje como exemplo. Então, quando houver uma mudança gradativa do fenótipo, do mínimo para o máximo, é porque eu estou tendo a presença aí de genes aditivos, genes dominantes. Ok? Aí eu quero fazer para você 2 perguntas e eu quero só ver se vocês vão conseguir me responder. Isso é fundamental, eu já comentei sobre isso em alguns outros momentos. Pergunta número 1. Por que a maioria é mulato médio mesmo? A gente já sabe, na verdade, né? Já respondemos. Porque eu tenho 3 perfis genotípicos, com muita cor da pele, para a questão do mulato médio. Então, eles tendem a ser, né, mais numerosos das populações. Segundo motivo é que os heterozigóticos tendem a ser mais adaptados às variações ambientais. Certo? Então, por isso que eles são mais numerosos também. Eu falo disso em evolução. É tão bonito isso, é tão legal. Tem tudo a ver isso aqui, ó, com evolução, por exemplo. Certo? E a segunda pergunta que não foi respondida ainda. Aí eu quero ver vocês. Por favor, me ajudem. Não deixa sozinho, não. Vamos lá. Todo mundo isolado, e ainda mais sozinho aqui virtualmente, ninguém merece. Vamos lá. Pergunta 2. E na Europa e na África, isso muda? Sim. Por quê? Eis a questão. Por quê? A pressão ambiental em relação ao tipo de clima e as condições geográficas. É Ana Paula falando? Isso. Ok, Ana Paula, você acertou. A questão ambiental, pressões ambientais, pessoal, são fundamentais. Veja, para que um europeu vai ter cor de pele escura ou mulato médio, sendo que lá, a maior parte do ano, na Europa e no norte da América do Norte, Canadá e norte dos Estados Unidos, a maior parte do ano o clima é frio. São invernos rigorosos, que variam, mas é frio, tempo nublado. Para que uma pele tão escura se eu não preciso me proteger tanto por radiações solares, já que o clima é nublado a maior parte do ano? Percebe? Não há necessidade. Na África, eu já tenho vegetações abertas, um clima totalmente diferente do norte europeu. Eu tenho ali todo mundo perto da linha do Equador. Clima tropical, como no Brasil. Aqui no Brasil, a maioria é heterozigótica, mulato médio, aqui no Brasil. Agora, na África, a maioria é negra. Por quê? Porque a pele tem que ser protegida pela melanina, para que eu proteja essa pele contra as radiações solares incidentes constantemente. Por que que, por exemplo, veja, na África eu tenho só gente com olhos escuros? Por quê? Porque você sabe que a íris, você sabe lá em visão, a íris mais escura, isso tem tudo a ver com a coroide. Quanto mais escura a íris, mais melanina eu tenho na coroide. E para que essa melanina na coroide? Que é aquele tecido que fica entre a retina e a esclera. Para que essa coroide com tanta melanina? Para absorver o máximo de luz possível e não ofuscar minha visão, para que os feixes de luz não fiquem refletindo lá dentro do humor vítreo, cheio de solutos, possibilitando as reflexões, e ofuscar minha visão. Isso ia fazer doer.
Então, por isso, olhos escuros, íris escuras com muita melanina na coroide também. Agora, na Europa, para que olho escuro? Sendo que a luminosidade é muito baixa por causa do tempo nublado. Então, tá tudo certo com olhos claros. Não vou ter tanta fotofobia assim. Um europeu quando vai para a África. É olho escuro, se tapa tudo, que a pele é branca, você vai ter câncer de pele, vai ficar cego, né? Grosseiramente falando. Ou seja, percebe que viagem, a questão ambiental é fundamental, a pressão ambiental. E isso é explicado muito bem, muito direitinho lá nas aulas de evolução que você vai ter hoje. Que eu mandei ontem, mas eu vou reenviar. Certo? Então, guarde isso. Então, vem comigo. Então, ou seja, um gráfico de Gauss seria o quê? Aqui, ó. Ó. E detalhe, você vai ver lá na aula de evolução 1, que esse gráfico aqui, ó, que eu faria, aqui, ó, que seria um gráfico semelhante ao gráfico de Gauss, ou seja, isso aqui esse perfil gráfico corresponde ao perfil gráfico clássico do principal tipo de seleção natural. Sacou? Ou seja, homens heterozigóticos tendem a ser mais numerosos. Vocês vão ver isso na evolução 1. Tá certo? Então, vem comigo. Bom, eu poderia responder questões usando o quadro de Punnett. Você vê que é trabalhoso. Se forem 3 características, se forem 3 genes. Por exemplo, aqui é uma característica só, mas por muitos genes envolvidos, né? Então, 3 genes. Imagina que loucura seria. Vamos lá, no caso da cor da estatura. São 6 alelos. 3 pares de genes, né? 3 pares de genes alelos. Imagina, fazer um quadro de Punnett com 3. No caso da cor dos olhos, com 8 alelos. Como é que faria um quadro de Punnett? Eu poderia, então, largar isso de lado, porque é muito trabalhoso, e usar o termo de Pascal, mas ele também fica muito trabalhoso, porque o termo de Pascal, vocês já sabem como é que é feito, né? Eu tenho um alto risco de erro. Se você vacila num número, eu tenho um erro. Então, ou seja, ele acaba sendo, às vezes, em algumas questões, mais trabalhoso. Então, por isso que eu ponho uma interrogação aqui. Então, o termo de Pascal, ele é interessante? Claro que é. Tá? A gente viu um exemplo lá envolvendo o crescimento vegetal. Lembra? Lá na última aulinha, na segunda aulinha de genética, foi a última. Então, nós temos a oportunidade de brincar de outras maneiras, mas eu sou contra a decoreba. Eu sou contra. Eu gosto do entendimento, da interpretação, da sedimentação do conhecimento por entendê-lo, não por decorá-lo. Então, eu vou, mesmo assim, te sugerir uma coisa. Eu vou te propor uma questão aqui, para que você use uma formulazinha no lugar do termo de Pascal, no lugar de um quadro de Punnett gigantesco, para eu brincar com alguns tipos de questões envolvendo herança quantitativa. Certo? Então, guarde isso. Veja, a pergunta é essa aqui, a questão é essa. Foi feito um estudo sobre o peso do fruto de uma determinada espécie vegetal e 7 fenótipos diferentes foram encontrados. O peso mínimo era de 60 gramas e o peso máximo de 120 gramas. Opa, olha os fenótipos. Se eu for pegar aqui, ó, igual brinquei lá com o crescimento vegetal na última linha, usando o termo de Pascal. 60 é o peso mínimo. Então, está variando aí, se são 7 fenótipos, o fenótipo varia de 60 a 120, então eu posso pensar 60, 70, 80, 90, 100 gramas. 110, 120. Opa, 7 fenótipos. Olha só, percebe? 7 fenótipos. Então, guarda aí essa viagem. Entendemos isso aqui, não é isso? Então, o peso mínimo é de 60 gramas e o peso máximo é 120. Aí eu pergunto, quantos genes estão envolvidos nessa herança? E a parte B, qual é a contribuição de cada gene aditivo? Ou seja, com a adição de cada gene, qual é a contribuição em termos de peso que esse gene adicionado dominante vai contribuir? É o que pergunta aqui, é a questão B. Qual a contribuição em peso, em gramas, né, de cada gene dominante adicionado dentro desses fenótipos? Então, vamos brincar? Olha só, pessoal, como é que é fácil. Vamos ver a letra A primeiro. Veja, a fórmula é a seguinte. Número de poligenes é igual ao número de fenótipos menos 1. Quantos fenótipos são? 7. Vou diminuir por esse 1. Então, qual é a minha resposta letra A? 6. Quantos genes estão envolvidos nessa herança?
6. 6 genes. Porque a fórmula me permite usar, então, o número de poligenes, que são 7, que o problema dá, e eu diminuo por menos 1, faz parte da fórmula. Então, eu tenho 6 genes envolvidos nessa herança quanto aos pesos variantes desse fruto de uma espécie X de planta, de angiosperma. Que fácil. Veja. E se você pensar bem, olha isso. Se eu tenho aqui o mínimo de peso do fruto é de 60 gramas, então eu posso afirmar que o seu genótipo é Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho, Cezinho, Cezinho. E se o máximo é 120, eu posso afirmar que eu tenho outro extremo, homozigose dominante. Azão, azão, bezão, bezão, cezão, cezão. É como se aqui eu tivesse olhos claros, aqui olhos escuros, aqui eu fosse baixinho, aqui eu fosse altão. Beleza, galera? Olha que vibe. E o item B, a questão B. Olha aqui, ó. Veja. Essa fórmula você tem que guardar. Peso máximo, fenótipo máximo, qual é? 120. Peso mínimo, fenótipo mínimo, 60. Sobre o número de genes aditivos. Opa! Quantos? Olha só. Então, veja. O que eu tenho? 120 menos 60 sobre 6. 10 gramas. Ou seja, a contribuição de cada gene aditivo é de 10 gramas. 60, 70, 80, até 120 gramas. De 10 em 10 é a variação fenotípica. Quanto aqui ao peso do fruto. Em gramas. Lá no exemplo que eu dei no termo de Pascal, lá na segunda aula, eu dei o crescimento de um vegetal. De 10 em 10, se não me engano, foram 7 fenótipos também. Beleza, galera? Olha que legal. Não é mais fácil, pessoal? Fala para mim. Não é mais fácil? Não é mais tranquilo do que usar um quadro de Punnett, um termo de Pascal nesse caso? Tudo bem, gente? Dá só um ok para mim. Sim, verdade. Não é? Então, responda para mim, vocês que estão aqui me assistindo. Herança quantitativa. Tranquilo. Não é fácil. Demais. Claro, um probleminha ou outro pode ser um pouco mais trabalhoso. Mas difícil? Difícil? Não. Tudo bem, gente? Entenderam o que é herança quantitativa? Beleza. Ou seja, é um tipo de interação gênica. É um estudo poligênico. Beleza? Fecho genética com esse grande finale. E agora eu vou para a biotech, que vai ser demais. Estão prontos? Olha a vibe aqui agora. Vamos lá, pessoal. Biotecnologia. Gente, isso é uma constante no mundo científico. Nos cursos de saúde, em especial nas ciências biológicas. E aí é o que eu falo. A medicina, ela é importantérrima. Eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Mas ai dela sem as ciências biológicas. Muitos médicos afirmam isso, confirmam isso. Mas existem aqueles vaidosos que não admitem. E quem faz pesquisa? A maioria dos pesquisadores é biólogo. A maioria. Né? Dentre médicos e biólogos, biólogo. Poucos médicos são pesquisadores. Muito poucos médicos. Mas também esses caras que são feras. Beleza? Então aqui eu te trago várias técnicas biotecnológicas da engenharia genética. Isso é muito legal, galera. Veja a primeira. O projeto do genoma humano, o sequenciamento dos genes da espécie humana. Isso começou em 90 e foi até 2000. Em 2003 foi concluído de verdade. Em 2001 foi publicada a primeira versão. E vários países, universidades, empresas, Brasil inclusive, fez parte durante esses 10 anos. Foram 3 bilhões de dólares. Ou seja, em média, $1 para cada nucleotídeo sequenciado. E o que é nucleotídeo? Uma base nitrogenada, a desoxirribose, que é o monossacarídeo, do grupo das pentoses, que tem 5 carbono na cadeia central, e o grupo fosfato. Isso é nucleotídeo. Para cada um, eu tive $1. São, em média, 3 bilhões de nucleotídeos que nós temos. Olha que louco. Né? Nossa, muito louco. Ou seja, 1,5 bilhão de pares de bases, de pares de nucleotídeos, compondo as 2 fitas do DNA. Então, essa sequência de genes é muito importante. Por quê? Porque a gente pode entender, a gente pode aplicar isso em várias áreas da biologia. Ué,
óbvio, eu posso entender aí as bases de muitas doenças, eu posso, com isso, proporcionar clonagem de genes, por exemplo. Enfim, poxa, eu tenho uma infinidade de aplicações. Se eu tenho o genoma de uma espécie desvendada, percebe? É fundamental, muito importante, muito importante. Só que a gente não conhece, a gente tem todo o sequenciamento, mas a gente não conhece a ação de todos os genes ainda não. Eis a questão, o caminho é árduo, por isso que essa área está muito em voga há muito tempo, certo? Então, veja, esse Departamento de Energia dos Estados Unidos, ele foi o primeiro a pintar com essa ideia. Aí, muitas universidades, muitas empresas de vários países, inclusive o Brasil, repito, fizeram parte desse projetão. E, claro, quem foi o tutor? Olha aqui ele, nada mais, nada menos do que um dos dois pais da biologia molecular. Quem é esse, pessoal? Esse é o James Watson ou é o Francis Crick? Alguém sabe? É um dos dois. Os dois são os pais da biologia molecular, né? Do dogma da biologia molecular. Aqueles pilares, né, que sustentam esse dogma, que é a replicação do DNA, transcrição e tradução. Vocês não podem esquecer isso. Então, esse aqui é o James Watson. Ele foi o tutor de tudo isso. Olha só que fera. Não é nada menos do que esse cara. Porra, fantástico, né? E com o auxílio do Francis Crick. Só que o James Watson é aquele que encabeçou, né, em relação ao Francis Crick com esse projeto. É muito fera. Tudo é louco. Pessoal, tudo bem? Então, veja, de lá, há muito tempo, mesmo antes do sequenciamento de genoma humano começar, que foi em 90, já havia esse tipo de experimento já havia sido feito com outros genomas. Então, veja, aqui, ó, em 77, né, foi feito esse sequenciamento de um vírus bacteriófago, esse tipo de fago, que são vírus específicos de bactérias. Em 82, outro tipo de vírus, né, bacteriófago foi sequenciado, né, o seu material genético. Aqui a bactéria, a Haemophilus influenzae. Aqui, ó, o fungo, a levedura, a famosa levedura que nos permite produzir vários produtos comestíveis. A Saccharomyces cerevisiae, que é um fungo unicelular, parente daquele fungo Cryptococcus, né, que causa criptococose, que é aquela doença de fungo que vem dos pombos. Discutimos isso em uma questão, né, do vestibular de 2017, na maratona UNB. Né? Aí também tenho aqui, ó, Drosophila melanogaster, aquela mosquinha de frutas, e olha aqui o nosso. Aí, ó, espécie humana, o Homo sapiens. Então, no dia de 2001 foi publicada a primeira versão, em 2003 a versão definitiva. E, poxa, de lá antes e depois, ó, vários outros mamíferos, entre outros organismos, foram também sequenciados. Então, o genoma humano é ultra importante. Tudo bem? Belezinha? Vamos então para a segunda técnica biotecnológica, a técnica do DNA recombinante. Eita, é aqui que a gente... essa técnica me permite proceder com a clonagem de genes e com a expressão heteróloga. Veja só, em 90, o meu orientador, entre outros, né, no mestrado na época, né, claro que na época eu fazia ensino médio, mas ele e mais outros cientistas, inclusive ele, o Edivaldo Ximenes, que foi meu orientador no mestrado e doutorado, ele participou dessa pesquisa. Ou seja, até 90, os diabéticos morriam facilmente, porque eles não tinham possibilidade de chegar à farmácia e comprar o que é a insulina liofilizada, desidratada, em pó, para que ele pudesse comprar, ressuspender em água e se aplicar, né, após se ingerir uma refeição. Né, porque você sabe que a insulina, ela tem que se ligar ao monossacarídeo, que vem do tubo digestivo e vai para o sangue, para que esses monossacarídeos possam entrar nas células. Né? Ou seja, eu como um pedaço de pão, tem muito amido. Eu digiro aquele amido, que é um polissacarídeo, em oligosacarídeo, e depois eu digiro esses óligos em monossacarídeos. E aí, lá dos intestinos, algumas porções entéricas que você já conhece, na indigestão, eu absorvo isso e levo para o sangue. São pequenininhos, então eu consigo absorver. E aí, lá no sangue, eu vou ter as insulinas que o pâncreas produz, né? As células alfa das ilhotas de Langerhans produzem essa insulina,
E aí a insulina, então, se liga a um monossacarídeo. Então, formamos pares no sangue. E na membrana das minhas células eu tenho receptores que reconhecem a insulina. E como ela traz o monossacarídeo, então, entra na célula, para que ela possa, por exemplo, usar esse monossacarídeo como fonte de energia primária. Então, ou seja, uma pessoa que é diabética, normalmente, não produz essa insulina. Então, ela tem vários problemas, né? Um excesso de monossacarídeos no sangue pode levar ao óbito, né? Como a gente viu isso lá em endócrino, né? Quais são os tipos de diabetes e o que isso acarreta, e as causas, como a gente pode tratar. Então, o que foi feito em 90? Uma expressão heteróloga. Foi pego, então, o gene da insulina humana perfeitinho, colocado em um plasmídio bacteriano, que são DNAzinhos circulares pequenininhos que as bactérias apresentam, certo? Então, ou seja, o que a gente faz? Primeiro a gente faz a cultura, aqui ó, uma cultura de, no meio de cultura líquido, faz uma cultura de células bacterianas. Enquanto elas estão ali crescendo, se desenvolvendo, se multiplicando nesse meio de cultura líquido, num Erlenmeyer como esse, ele ficando assim mexendo, senão ele polimeriza, né, o líquido, né, o meio de cultura. Ele fica mexendo para poder manter esse líquido. Beleza, deixa ali ele. Enquanto isso, eu extraio o gene da insulina do genoma humano, pego esse gene, introduzo laboratorialmente num plasmídio de uma bactéria, veja, pego esse meu gene, por exemplo, da insulina, por exemplo, e introduzo nesse plasmídio, aqui o plasmídio. São DNAzinhos circulares pequenininhos que as bactérias trocam por conjugação, onde tem aquele pili formado, comunica com a bactéria, duas ou mais. Então, veja, lá na conjugação, um dos 3 mecanismos de recombinação genética em bactérias. Então, elas trocam plasmídios, né? Então, eu pego esse plasmídio com o meu gene introduzido da insulina humana, veja, e aí o que eu faço? Jogo esses plasmídios nesse meio de cultura. Aí eu venho com a famosa técnicazinha de eletroporação e gero descargas elétricas nesse meio líquido. Você sabe que no meio aquoso, na natureza, eu tenho descargas elétricas. Uma bactéria, por exemplo, um dos 3 mecanismos de recombinação genética em bactérias é a transformação, onde poros são formados, abertos e fechados o tempo inteiro, em todo o envoltório de bactérias, por exemplo, que vivem em meio aquoso, por descargas elétricas no meio natural. Então, aí, o que está fora da célula pode entrar, porque o local dentro da célula bacteriana, onde o poro se formou, a pressão diminui. Então, é sugado que é fora. E que puder entrar, entra. Pedaço de plasmídio de uma célula que morreu, pedaço de DNA principal de uma célula que morreu. É um mecanismo de transformação. Então, imitando a natureza, a gente usa aqui uma descarga elétrica, que eu chamo de eletroporação. Essas descargas elétricas geram o quê? Poros temporários nos envoltórios de uma bactéria. Aí os plasmídios entram. E aí eles tendem a se fundir o DNA principal. O DNA principal, então, com o meu gene, poxa, uma bactéria gera 2 em 15 a 20 minutos, então eu vou ter uma multiplicação muito louca de bactérias aqui dentro. Percebe? E aí o que vai acontecer? Eu vou produzir meu gene em muito mais quantidade do que eu produziria. Então eu consigo produzir isso em grande escala. E por isso que está no mercado hoje. Eu pego, então, essas bactérias, extraio do seu citoplasma a insulina, porque quando elas se multiplicam, elas codificam os seus genes, inclusive o meu que eu inseri. Veja, e aí o que acontece? Eu extraio essa proteína por meio de uma coluna de gel de poliacrilamida, purifico ela, extraio ela, pego a amostra, né, desse meio de cultura, purifico numa coluna de poliacrilamida, certo? E extraio a proteína, liofilizo, purifico, liofilizo e mando no mercado. Os diabéticos hoje agradecem. Ou seja, o que eu fiz aqui? Uma clonagem gênica. O que eu fiz aqui? Uma expressão heteróloga. O que é isso aqui? Técnica do DNA recombinante. Aqui eu tenho o maquinário que pode me proporcionar a eletroporação. E aqui eu mostro que eu posso, em culturas de células diversas, produzir genes que eu tenha interesse. Percebe? Técnica do DNA recombinante. Nada mais é do que a clonagem gênica, nada mais é do que uma expressão heteróloga, e isso vem sendo feito hoje para o hormônio de crescimento de H, entre outros hormônios. Pessoal, tudo bem isso? Entenderam? Vocês entenderam? Não é uma viagem louquíssima? Sim? Estão me ouvindo? O João falou que sim, mas só ele que está me ouvindo? Não, né? Todo mundo está aí, tá? Não é interessante? Eu fiz isso já, mas com outros fins, com o meu fundo, no meu doutorado, no meu mestrado.
Muito interessante. Ok, clonagem gênica, expressão heteróloga. Olha, o conhecimento do genoma humano, uma vez sequenciado, me permite esse estudo aqui. Se não fosse lá, não seria possível isso aqui. Percebe como as coisas se comunicam? Essas técnicas se comunicam? Muito interessante, né? Essa é a TDR, técnica do DNA recombinante. Nada mais é do que a clonagem gênica, uma expressão heteróloga. Por que heteróloga? Porque eu peguei um gene de uma espécie e expressei em outra, que é uma bactéria. O gene da espécie humana sendo expresso por uma célula de uma espécie de bactéria X. Beleza? Uma das bactérias utilizadas é a Pichia pastoris. Ela já foi muito transformada e ela não causa danos algum. Não há problema de infecção, superbactérias, nada disso. Pichia pastoris é uma das bem usadas para esses fins laboratoriais. Tá legal? Pichia pastoris. Pichia, esse Kia com CH. Muito louco isso. Interessante. Vamos lá, então. Opa! Transgênicos, uma terceira técnica da engenharia genética, da biotecnologia. Vamos lá? Bom, olha só, galera. Todo alimento transgênico tem que ter esse símbolo. Certo? Ponto. Agora, existem políticos que teimam em não colocar isso aqui. Promovem leis, né, emendas para retirar isso aqui. Por quê? Eu não entendo algumas pessoas, eu não entendo algumas pessoas. Muitas pessoas eu não entendo, na verdade. Impressionante. Tem que ter, porque você tem que ter o direito de optar naquilo que é orgânico, naquilo que é transgênico, certo? Tá. E os organismos transgênicos são organismos geneticamente modificados. Ponto. Isso é regra. Assim como toda enzima é uma proteína. Tudo bem? Mas, item de provas de federais. Nem todo organismo geneticamente modificado é um transgênico. Assim como nem toda proteína é uma enzima. Por quê? Aí nós vamos ver agora. Beleza? Olha só. Bom, vamos ver algumas vantagens desses transgênicos e entendermos as diferenças do que é um OGM de um transgênico em si, certo? Bom, olha só, galera. No mundo, né, os agrotóxicos são uma constante. Infelizmente. Então, veja aqui dados reais, tá? Da Anvisa. Veja, dados reais, fatos reais. O percentual de agrotóxico em muitos alimentos cultivados no Brasil afora. Veja, a cebola tem 3,1% de química que nos causa mal, e olha o pimentão, 92% quase de toxidez. Veja isso, galera. Ou seja, isso aqui é um problema sério, por isso que os alimentos orgânicos são mais caros, porque são produções familiares, menores. Então, se são menores, eu tenho um controle ali, sem precisar de grandes extensões, porque aí eu perco o controle. Por isso, então, todo o maquinário, toda uma injeção de agrotóxicos, enfim, para evitar as pragas. Então, por isso que a produção orgânica, onde não envolve agrotóxicos, ela é mais cara. Já pode perceber, onde você for comprar aí verduras, legumes, frutas, o que é orgânico, o que não é. Vai ver a diferença gritante de peso, de preço. Então, ou seja, uma vantagem para eu evitar ingerir tanta toxidez, e você sabe que você conhece lá em ecologia os conceitos de bioacumulação e biomagnificação. Eu, você, nós, somos topo de cadeia alimentar. Então, ou seja, a biomagnificação vai estar pior onde? Em nós. Certo? Veja isso. Então, isso é um problema. Pode gerar mutações no material genético, pode gerar problemas sérios. Morte, enfim. Inclusive nos descendentes. E vale ressaltar que os transgênicos, eles deveriam ser testados em humanos depois de 2 gerações de testes. Os transgênicos não têm nem 40 anos que existem. E lá no começo da transgenia, o milho, os europeus, muitos morreram de choque anafilático por alergia intensa a esses milhos transgênicos. Então, ou seja, isso é sério. Mas você tem opção. Então, veja,
Eu posso evitar toda essa toxidez se eu pego, por exemplo, o gene que produz a toxina BT, na bactéria Bacillus thuringiensis. Eu trabalhei com essa bactéria no UNB, no meu mestrado, na minha graduação. No meu mestrado mexi com fungo, no meu mestrado e doutorado foram com fungos, para a indústria de celulose e papel. Então, lá na minha graduação, eu trabalhei com BT, Bacillus thuringiensis. E essa bactéria, essa espécie, ela produz uma toxina que é muito interessante para certas pragas, lavouras. Então, já foi isolado o BT, o gene BT, que produz essa toxina de Bacillus thuringiensis, e introduzido em plantas, no DNA de plantas, para que essas plantas produzam essa toxina e possam ficar livres dessas pragas e a lavoura ficar livre de toxinas, dos agrotóxicos. Poxa, não é uma vantagem? É. Mas, sabe lá, esse gene ou a toxina que essa planta passa a produzir, o que eu fiz aí foi uma expressão heteróloga, não foi? Peguei um gene de uma bactéria e introduzi numa planta para que a planta expressasse o que aquele gene expressa, uma toxina. É uma expressão heteróloga. Não tem para onde correr. E essa planta não recebeu material genético diferente de uma outra espécie. Essa planta é um organismo transgênico. Certo? É um organismo geneticamente modificado. Tudo bem. Mas veja, mas não é um organismo geneticamente modificado propriamente dito. É um transgênico, porque esse organismo recebeu material genético de uma outra espécie. Então, eu não tenho certeza de como esse gene ou o que ele produz, o que ele codifica, essa toxina, vai se comportar no organismo humano caso a pessoa venha ingerir esse pimentão agora sem agrotóxicos, transgênico. Então, essa manifestação danosa desse organismo transgênico, desse transgênico aqui, que é esse pimentão agora, isso pode se manifestar na geração seguinte, no meu neto, no meu bisneto. Então, ou seja, não há como garantir a segurança desses transgênicos. Percebe, galera? Você pode não sentir na sua vida, mas o seu filho pode vir a sentir, ou até o seu neto. Você ainda está aqui para ver isso. Muitas vezes. Então, percebe? Há vantagens? Há, mas há também desvantagens. Veja isso. Outras possíveis vantagens. Veja, é o que eu falei anteriormente. Vou repetir aqui. Um transgênico é aquele que recebe material genético de uma outra espécie. Aqui, ó, pego o DNA da bactéria, pego o gene da bactéria BT, que codifica a toxina do Bacillus thuringiensis, que é danosa, essa toxina, para muitas larvas de pragas de lavouras. E aí introduzo esse gene no material genético da planta, e a planta passa a expressar esse gene. É uma expressão heteróloga. Não tem... Com certeza. Mas esse cara, que essa plantinha, é um transgênico típico. Agora, se eu modifico o material genético de uma melancia para que eu modifico, eu não introduzo nada exógeno de outra espécie, gene algum. Se eu modifico o DNA dessa melancia para que ela não produza sementes, isso é um organismo geneticamente típico. Isso aqui é um transgênico típico e não deixa de ser um OGM. Certo. Mas isso aqui é um OGM, mas não é um transgênico. Tudo bem, galera? Me dá um ok para mim. Me dá um ok, tudo bem? Estão acompanhando? Tudo bem. Beleza. Que viagem, né? Então, isso já caiu em provas. As pessoas confundem isso com isso. Não pode. Repito, essa plantinha que recebeu o gene da toxina da bactéria X é um organismo transgênico. Típico. E é um organismo geneticamente modificado. Claro que é, não posso negar. Mas isso aqui não é transgênico. É só um organismo geneticamente modificado. Porque não introduzi nenhum gene exógeno de nenhuma outra espécie. Beleza? Isso é o grande tchan. Vem cá, então. Aí eu tenho os OGMs versus transgênicos. Então, quando eu pego, olha aqui, ó, aqui é uma representação mais ou menos do que a gente estudou e vai agora reprisar. Se eu pego aqui um gene, né, um pedaço de material genético de uma espécie de tilápia, né, e introduzo no material genético da mesma espécie, igual essa melancia, eu tenho um alto transgênico.
Isso sim é um OGM, certo? Agora, se eu pego um gene da enguia que me gera um fenótipo X e pego esse gene, introduzo no DNA de uma tilápia para que a tilápia expresse aquele genótipo que a enguia expressa, aí eu tenho um alotransgênico. Aí eu tenho um transgênico típico, que também não deixa de ser um OGM. Eu só estou ratificando o que eu discuti com vocês anteriormente. Beleza? Olha só. E as desvantagens? Algumas a gente já sabe. Então veja isso. Eu até brinco aqui, ó. Há quanto tempo você está comendo legumes com veneno? O que te faz pensar isso? É uma brincadeira, mas é possível. Entenderam a piada, né? Ou seja, eu não posso afirmar se isso vai acontecer, se não vai. Ou outra coisa qualquer que me faça morrer, que me faça ter um problema nos meus filhos, nos meus netos, enfim. Isso é uma loucura. Não há segurança. Não há. Então, por isso que tem que ter aquele símbolo nos produtos, sim. Por quê? Porque você tem o direito de optar. Por isso que muitos políticos não colocam aquele símbolo. Por quê? Porque tem alguma relação com a bancada da agropecuária, da agricultura. Ou seja, tem alguma relação, tem alguma fazenda, tem algum interesse pessoal para esse político não querer esses símbolos nos produtos. Por quê? Porque ele produz isso. E aí ele não quer, então, ele não quer perder dinheiro. Porque o cliente pode optar. Então, se ele opta pelo orgânico, eu vou perder dinheiro. Ou seja, tem interesse envolvido se o cara não quer que aquele símbolo vá nos seus produtos. Porra, brincadeira. É sério. Outra coisa aqui, ó. Venenos em lavouras reduzem enxames de abelhas. Produção de mel na região rendeu 150 toneladas, poderia ser 40% mais. Ou seja, galera, veja só, se eu jogo veneno numa plantação X, onde abelhas são importantes para a polinização, elas somem. Então aquela produção poderia ser maior se as abelhas estivessem ali e se eu fizesse algo para eu então contornar a questão dos agrotóxicos. Então percebe que existem aí as duas frentes. Então elas se chocam muito, entendeu? Há vantagens, é indiscutível, mas não temos como afirmar a segurança, confirmar a segurança. Não se passou nenhuma geração com esses testes e já tem no mercado vários produtos. E o ideal é que esses testes tenham sido feitos, né, tivessem sido feitos por 2 gerações de humanos. Não temos nem 40 anos de transgênicos. Então você vê que tem os dois lados. Então você observe isso, guarda essas vibes, porque essas questões, esses contrapontos só caem em sertões. Beleza? Massa, transgênicos, hein? E OGMs, por favor, sejam diferenciados, não confundam isso. Muita gente confunde e erra feio, tá? Clonagem animal. Oh, meu Deus. Lá a gente viu de clonagem gênica. A expressão do gene da insulina, por exemplo, né? Enfim, clonagem gênica. E a clonagem animal? Pessoal, para que clonar animais? Alguém vê uma vantagem? Alguém pode me falar aqui rapidinho uma vantagem? Nós temos 40 minutos, temos tempo para fechar a contabilidade desse assunto todo. Me responda, alguém pode me ajudar? Qual é uma vantagem importante de clonagem animal? Alguém pode ter alguma coisa em mente? Ou então fala assim, Humberto, eu não tenho nada em mente. Ou você tem alguma coisa e está com vergonha de falar? Ninguém tem algo para manifestar? Cadê? Tá aí o Vitor? Nada em mente, professor. Nada? E cadê? Tem mais gente aí, além da Ana Paula, Isadora, do João Vitor? Quem mais tá aí? Tá aí a Natasha? Preservação de animais em extinção. Garotinho, isso é uma grande vibe. Com certeza. Uma outra vantagem da clonagem animal. Pegando esse gancho que você falou, foi o Vitor? Ou foi o João? João. Foi o João. João, pegando esse seu gancho, vai sair agora esse ano, né, a nota de R$200. Né? E qual vai ser o animal da nota? Lobo-guará. Por quê?
está em extinção. Olha só. Então, ou seja, para chamar a atenção da sociedade, meio que tardiamente, né? Obviamente, a questão da extinção do lobo-guará, um animal importantérrimo para a disseminação de sementes no cerrado. Cara, é uma... bicho, eu não sei, eu fico pé da vida. Então, ou seja, pegando esse gancho aí, ó, então a clonagem animal, por exemplo, seria um grande, né, teria um grande benefício para a gente poder, então, aí, assegurar aquelas espécies que possivelmente venham entrar em extinção ou venham a ser extintas. Então, isso é uma das grandes vantagens. E também, poxa, eu posso também adquirir estruturas e órgãos, né, desses animais clonados para poder transplantar, por exemplo, certo? E agora eu tenho desvantagens. Quais seriam as desvantagens? Por exemplo, eu pego células somáticas de animais adultos, né? Assim, né? Ou seja, o DNA de células somáticas para introduzir no óvulo sem núcleo de células adultas. Então, os clones, eles passam a apresentar doenças de idosos mais rapidamente, tendem ao falecimento mais rapidamente, percebe? Então, isso é um problema, certo? Então, vamos entender dois problemas. E também tem a questão da ética, da bioética, né, pessoal? Óbvio, né? E a questão da variabilidade. Eu posso, com isso, eliminar, né, a seleção natural. E aí? Complica o meio de campo. Isso é um problema. Então, a bioética entra de cabeça nessas questões legais e científicas, né, para frear a galera. Opa, vamos estudar com calma esse troço aí. Então, a bioética é uma área muito bonita da biologia, né, e ela é estudada em nível superior. É muito lindo a bioética e altamente plausível para assegurar essas questões totalmente deturpantes, né, de muitas armas da engenharia genética. Armas que eu falo são técnicas, né, que podem ser conduzidas para um lado ruim, né, tanto ecologicamente falando, como também socialmente falando. Isso é muito sério. Então, veja, como é que foi feita a clonagem? Então, a gente tem algumas vantagens, temos algumas desvantagens, claro, certo? O grande lance é ter cuidado e não cair em mãos de pessoas loucas. Então, veja, duas raças de ovelhas foram utilizadas, né? A ovelha Finn Dorset, está aqui ela, e ela era novinha, na verdade, né? Bem novinha, bichinha bonitinha, e aqui a ovelha Scotch Blackface, que é essa aqui que tem um chifrezinho louquíssimo e a cabecinha pretinha, certo? Então, essas duas raças de ovelhas foram utilizadas. Então, a raça da Finn Dorset, e ela foi chamada de Belinda, e a ovelha da raça Scotch Blackface de Fluff. Bonitinho esse nome, é até legal falar, Fluff. Eu gosto. Bom, aí o que foi feito? Foi removido células das glândulas mamárias da Belinda, células somáticas das glândulas mamárias da Belinda, né? E daqui o gameta feminino da Fluff. Eu anucleei, ou seja, removi o núcleo do gameta e fundi uma dessas células somáticas com um gameta sem núcleo. Então eu tive uma célula grande com o núcleo da célula somática, com o número total de cromossomos da espécie, né? Obviamente. E aí, o que aconteceu? Essa fusão me gerou uma célula grandona com o DNA da Belinda. Não esqueça, só o óvulo, né, no caso, o gameta feminino, foi da Fluff, sem núcleo, que eu tirei. E aí, o que eu fiz? Né, em placa de Petri, eu posso estimular as clivagens, né? Isso está explicadinho também, as segmentações na embriologia, na aula de embriologia, certo? Então, o que vai acontecer? Eu vou reenviar para vocês. O que vai acontecer? Eu tenho aqui a mórula se formando, aquela massa de células, né, onde começa a formar os 3 folhetos embrionários, endoderma, mesoderma e ectoderma, cada folheto com seus grupinhos de células-tronco, vamos falar disso já, células-tronco. Então, essa massa de células, que acontece em média 5, 6 dias, em menos de uma semana, esse pré-embrião, a mórula, aí ela vai nidar-se aonde? Ao endométrio uterino. Então, eu peguei esse pré-embrião e o que eu fiz? Introduzi no endométrio, né? Nidei esse embrião no endométrio do útero de uma terceira ovelha, também da raça Scotch Blackface, que, no caso, essa garotinha se chama Lassie. Então, no útero da Lassie, então, foi desenvolvido a Dolly, que é a minha 4ª ovelha, produto da clonagem.
Olha que coisa louca. Então veja, essa Dolly, ela tem a carga genética de qual ovelha? Da Belinda. Porque é de lá que veio o núcleo. Olha ele aqui, certo? Com a carga genética. Então eu tenho os benefícios e os malefícios da clonagem animal, assim como também tenho benefícios e malefícios quanto à clonagem gênica, expressão heteróloga, lá na técnica do DNA recombinante, que também a gente brinca junto com essa técnicazinha, junto lá com os transgênicos e os OGMs. Ok, em relação à clonagem? Muito fácil, tranquilinho demais e importante, porém, com suas peculiaridades, que vocês têm que saber os dois lados da moeda de cada técnica, certo? Eis o grande tchan, beleza? Eita, terapia e vacinas gênicas. Olha, terapia e vacina gênicas. Pessoal, outras técnicas importantes. Porém, não muito eficazes, certo? Porque tem umas desvantagens bem ruins, umas desvantagens nada interessantes, mas também podem ser vantajosas. São técnicas que estão sendo desenvolvidas. Isso não está totalmente protocolado. Ainda não, certo? Mas, vejam só, a terapia gênica está aqui do lado esquerdo da tela. A terapia gênica é o quê? Eu vou tratar um gene defeituoso. Vou tratar um gene defeituoso. Vamos pegar o gene da insulina? Então tá aqui, ó. Aqui o DNAzinho meu, ele foi aberto num ponto. Aqui ilustra um pouquinho da transcrição, né? Aqui o RNA guia, o RNA mensageiro, né? Está sendo aqui transcrito, produzido no núcleo. Né? Esse de rosa aqui é o ribossomo, a gente sabe disso lá no dogma da biologia molecular. Né? E dúvidas podem me perguntar tudo o que vocês precisarem. Então veja, aí eu tenho aqui, ó, essa fitinha aqui, ela estava sendo pareada com essa fitinha de baixo. Então eu tenho um gene aqui. Você sabe que os genes são formados por códons, e códons por trincas de nucleotídeos. Então a cada 3 nucleotídeos tem um códon. E um gene é formado por vários códons que se encontram em uma região ou várias do DNA. Então, veja, eu tenho que pegar esse gene da insulina, por exemplo, trabalhar com o material genético de um vírus, certo? Eu vou usar o vírus como vetor para introduzir esse gene lá naquela região X, ou naquele tecido X da pessoa que precisa, no pâncreas, no caso, lá na medula pancreática, introduzir o quê? Esse gene que eu tirei de uma pessoa saudável, introduzir no material genético de um vírus, vou usá-lo como vetor para infectar uma pessoa sem gerar problemas, porque eu trabalhei material genético de antes, e introduzi meu gene de interesse, e aí esse vírus infecta a pessoa, não vai gerar doença alguma. E como esse vírus vai ter receptores em seu capsídeo, que vai reconhecer que em sua cápsula. Esse vírus tem que ser capsulado para ele entrar na célula. Porque o vírus não capsulado não entra na célula. Ele só joga lá dentro do material genético. Né? Então, ou seja, um vírus capsulado ou um vírus não capsulado. Envelopado, né? Envelope. O que é o envelope num vírus? Ou cápsula num vírus? É um pedaço da membrana plasmática da célula hospedeira. Então, um vírus envelopado ou capsulado, ou não envelopado ou não capsulado, tudo bem, eu posso trabalhar ele. Porque eu, de qualquer forma, vou jogar o DNA lá dentro da célula. Enfim, se não for envelopado. Então eu uso um vírus como vetor, com o meu gene de interesse no seu DNA trabalhado, no seu RNA, e aí eu infecto a pessoa, e aí esse vírus vai chegar lá na medula pancreática, infectar as células alfas que produzem a minha insulina, e aí a tendência é esse gene do material genético do vírus, que está no material genético do vírus, se fundir ao meu DNA, porque um dos grandes chances da maioria das infecções virais é que o material genético do vírus se funde ao DNA da célula hospedeira. Né? Normalmente se utiliza de DNA, né? Se ele for de DNA, ele se funde ao meu. Então ele joga no meu gene de interesse, mas, poxa, aí eu tratei você. Você vai passar a produzir insulina? Isso é uma vantagem? Porra, louquíssimo. Esse é o futuro. Isso vem sendo testado. Tem muitos problemas com essa técnica ainda. Então, é uma vantagem? Mas qual é o problema aí? Qual seria o problema? Veja, eu só trato gene por gene. Então é trabalhoso, sabe? Então veja, e detalhe, e se esse gene
não foi introduzido no local certo no DNA do hospedeiro, no meu DNA, das minhas células da medula pancreática. Essa introdução desse gene da insulina no local errado no meu DNA, das minhas células que produzem insulina, que o vírus me trouxe, pode me gerar um problema sério no DNA, uma mutação, e me gerar um carcinoma, um câncer, um tumor maligno. Isso é um grande problema. Outra desvantagem, se eu tenho problemas em mais de um gene, eu não consigo, com essa técnica, com propriedade, tratar você com a terapia gênica, porque eu só brinco com os genes individuais. Eu não consigo pegar aqui nesse vetor, no DNA dele, jogar 3 genes meus que na pessoa X estão perfeitos, em mim estão problemáticos, e jogar aqui os 3 e esse vírus jogar, fundir o seu DNA no meu, com os meus genes juntos, e jogar os meus genes no meu DNA, esses 3 genes bonitinhos, no meu DNA, nos locais certos, não vai dar certo isso. Aí as chances de carcinoma são muito maiores. Então eu tenho desvantagens, vantagens, claro, e desvantagens. Aqui eu listei algumas dessas, além das que eu falei. Tá legal, pessoal? Terapia gênica. E a vacina gênica ou vacina de DNA? O que é isso? Olha só, galera, atenção. Quando você é vacinado, normalmente, contra uma virose, contra uma bacteriose, né? A vacina, ela tende a brincar principalmente com a sua imunização humoral. Você precisa rever a imunidade nossa lá nas aulinhas passadas. Importantérrimo, galera, o sistema imunológico. Por favor. Então, veja, quando um invasor chega, em linhas gerais, resumindo, porque eu falo em detalhes lá, naquelas aulas que a gente teve, sobre fisiologia da imunidade humana. Veja, quando um antígeno chega a mim, eu tenho início, em primeira mão, a imunização celular, ou seja, macrófagos, neutrófilos, células NKs, os natural killers, os linfócitos T citotóxicos. Eles entram em ação para poder tentar eliminar o invasor por fagocitose, mas eles não são eficazes. Eles são importantes iniciar a sua atividade, mas isso é importante para que eu estimule a atividade da imunização humoral, quando os linfócitos T, né, que são os precursores daquelas células, que são os plasmócitos, que passam a produzir anticorpos, são as principais armas de defesas. Então, e essas células que produzem anticorpos, né, como os plasmócitos, elas têm muita carga de citocinas, toxinas que, poxa, o que o anticorpo faz? Inibe o invasor, para que os macrófagos possam fagocitar, e também essas células que produzem anticorpos, né, auxilia a fagocitose por parte dos macrófagos, neutrófilos. Também eu tenho essas células que produzem anticorpos, citocinas, que detonam com o invasor também. São compostos tóxicos, que a imunidade produz em níveis ideais. Veja, então a vacinação, ela estimula principalmente a imunização humoral, para que eu também produza células de memória e prepare você contra a futura infecção. Ponto. Certo? Beleza. Agora, só que a vacina de DNA, ou a vacina gênica, estimula, uma das vantagens dela é preparar você contra infecções futuras, né? Mas só que eu estimulo demais a imunização humoral e também a celular. E essas células, muitas delas, não todas, têm muita toxina, então eu tenho um alto grau de toxidez em mim. Isso pode me gerar problemas hepáticos, renais. Percebe? Então tem um alto grau toxicológico. E isso quebra, então, o equilíbrio, né? A homeostase do meu organismo. Então eu posso ter problemas e vir a falecer. Então a vacina gênica está sendo ainda muito trabalhada. A vacina também é chamada de vacina de DNA. Então como é que eu procedo? Poxa, é muito legal, tem vantagens. Eu posso me prevenir contra o que é gente no futuro. E é muito bacana. E existem vantagens, mais vantagens. Por exemplo, se eu pego o DNA, porque a vacina de DNA ou gênica é onde eu extraio o DNA do antígeno e introduzo em você intramuscularmente. Ou seja, eu não vou ter problema de infecção com o antígeno. Eu não trabalho com o micro-organismo em si. Percebe? Então, o DNA do antígeno presente no meu organismo estimula todo esse processo imunológico mais intensamente. É interessante? Porque eu fico imunizado de verdade. Só que eu posso ter essas desvantagens de toxidez, de desregular meus sistemas fisiológicos, ou seja, quebrar minha homeostase, meu equilíbrio, vir a ficar doente, ter outros problemas e vir a falecer.
por toxidez, por desestabilização do organismo como um todo. Então, ou seja, essa é o grande tchan, né, da vacina de DNA ou vacina gênica. Estimular a imunização celular e também a humoral mais intensamente do que a vacinação comum, como acontece. Mas isso vem sendo testado. Ainda vem sendo testado. E a vacina gênica, ou vacina de DNA, é um tipo de terapia gênica. Não deixa de ser. Por isso que eu pus as duas juntas. Certo? Tudo bem? Então, veja, não há necessidade de refrigeração. Porque se eu pego o DNA de um vírus que está no ar, por que eu vou refrigerar aquele DNA? Ele está no ar. Ou seja, tem algumas vantagenzinhas laboratoriais, né? O estímulo de imunização celular e humoral, mais do que o normal, né? Ou seja, eu fico bem imunizado, preparado para a próxima infecção real, e utilização do material genético do agente agora, ou seja, eu não uso o micro-organismo, eu uso o material genético dele. Legal isso, né? Bem interessante. As desvantagens, imunotoxicologia, quebra da homeostase e tolerância, portanto, a toxidez. Isso não é bom. Então, sempre haverão as vantagens e as desvantagens. Terapia e vacina gênicas, ou vacina de DNA, que é um tipo de terapia gênica. Tudo bem, galera? Essas duas técnicas da engenharia genética. Beleza? Vamos para a próxima? Vamos lá, então? Temos aí, 22 minutos. Tá no tempo legal, tá? 1h30, né, que nós temos. Vamos chegar bonitinho lá. Pessoal, DNA fingerprinting. Que isso? É uma técnica tão interessante que eu já fiz tanto na UNB. Poxa vida. E quais são as vantagens primordiais? Não tem desvantagens aqui, não, basicamente. Tem vantagens, duas. Me possibilita proceder com teste de maternidade e me possibilita investigar possíveis assassinos de um crime. O que eu faço? Veja, eu tenho ali, vamos pegar o teste de paternidade, por exemplo. Tem ali uma mãe reivindicando a paternidade da filha. Ela afirma ou então a própria filha. Você, meu pai, não me quis, enfim. Vamos levar isso para a justiça e para um biólogo. Fera. E aí o que ele vai fazer? Vai pegar a amostra de sangue do pai, do possível pai 1, do possível pai 2, por exemplo, como eu pus aqui à direita, da mãe e da criança. E aí, o que eu vou fazer? Vou pegar enzimas de restrição e clivar, cortar o DNA em algumas porções, porque o nosso DNA ele tem sequências de genes, de códons nos nossos genes diferentes. Não ao ponto de nos diferenciarmos como espécies diferentes, mas, poxa, nós temos diferenças em relação à sequência de códons de um gene nós. Mas existem sequências de genes que são iguais. Existem sequências de códons que são iguais em nossos genes e existem sequências dos genes. Os genes são realmente iguais, mas existem sequências de códons que são idênticas em cada um de nós e outras que são diferentes. Então, baseado nisso, eu uso enzima de restrição, corto o DNA em alguns pontos já sabidamente, previamente, específicos, e preparo as amostras, certo? Enquanto isso, eu, em paralelo, estou preparando o quê? Um gel de agarose. O gel de poliacrilamida em colunas verticais é para separar a proteína, como a gente faz com a insulina. Gel de poliacrilamida. Aqui tem um gel de agarose. Tanto no poliacrilamida como aqui no agarose, eu tenho malhas. Por onde lá a proteína vai passar, as maiores ficam lá em cima, as menores descem. E aqui, nessa malha de agarose, os fragmentos maiores, de pares de bases, vão ficar e os menores vão correr no gel. Eis o grande tchan. Então aqui eu tenho um gel de agarose, o que é uma gelatina. Só que não é um meio de cultura sólido. É uma gelatina sem nutrientes, só com agarose. Formo os focinhos, vejam. Essa cuba aqui de acrílico, ela está deitada na horizontal, né? Coloco o gel dentro. E aí eu tenho dois polos, o negativo e o positivo. E ligo isso numa fonte energética. Aplico aqui as amostras, ligo essas fontes, né? Ligo esses polos numa fonte de energia e o nosso DNA tem um perfil mais negativo, mais apolar. E aí, quando eu ligo as fontes, ele tende a fugir do polo negativo, correr de encontro ao positivo. Então, essa amostra aqui desse poço vai correr nessa direção. Essa amostra, nessa,
nessa, ok? Veja só, eu tenho esse modelo de Jodie-Garose, já fiz muito isso, e também já fiz 2 ao mesmo tempo. Eu estou vendo ali um crime e aqui um pai. Que louco! Ou seja, eu uso um líquido, um EDTA, que mantém o tampão ali da solução tudo bonitinho, né? E aí, claro, porque tem que ter um líquido para poder a eletricidade, né, ser dissipada por esse líquido. E as amostras, elas correrem. E aqui eu tenho uma outra cuba, só que aqui é vertical. Eu ponho o gel aqui, ó, verticalmente, tá vendo só? Eu tenho um aqui, ó, onde estou aplicando a amostra, veja nos pocinhos, veja aqui, ó. Né? E aqui nesse aqui já apliquei. Aqui é o reflexo desses poços, aqui, ó. Certo? Então coloquei a amostra aqui, nessa aqui, né? Aqui, 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 aqui. Então ele vai correr quando eu ligo aqui esses polos, negativo e positivo, numa fonte de energia. Então aqui no caso vai ser uma corrida vertical. Aqui foi uma corrida horizontal, né? Beleza? Não interessa. Aí eu vou ter esse perfil aqui, ó. Esse perfil. Então vejam só. Aqui à esquerda, eu tenho aqui o número de pares de bases por fragmento. Então, nesse fragmento teve 21 par de bases. Ou seja, 21 pares, né, de bases. Então, ele já que é maior, porque aqui eu tenho um par de bases. Ele é pequenininho. Então, o maior fica lá em cima, porque a malha não deixa. Os grandões ficam em cima. E aí, quando o gel corre, né, os demais fragmentos tendem a descer, a correr o gel, né? Beleza? Então, veja, aqui eu tenho o perfil, né, do DNA fingerprint do pai 1, do pai 2, da mãe e aqui da criança. Ali, a criancinha ali. Ó. Eu pergunto para os senhores e senhoritas, por favor, me responda. Brinca comigo, brinca comigo. Eu estou sozinho aqui, nesse isolamento. Todo mundo está só, vamos interagir. Vem cá, quem é o pai? 1 ou 2 dessa criança? Muito bem, muito bem. Certo? Quem é o pai? É o de número 1 ou de número 2? Eu tenho 2 pais que eu estou querendo saber quem é quem. E aí, o que vocês me dizem? Eu Alguma. acho que é o número 2. Por que você fala Número isso? 2. Por que vocês falam isso? Tem mais pretinho em comum. Vejam só. Olha só o pai 2 em relação aos fragmentos do DNA da criança. Eu tenho um emparelhamento, né, vamos dizer assim, tem um termo específico. Enfim, eu tenho um emparelhamento. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O pai 1 tem 6. Olha o pai 2, perdão. Olha o pai 1. 1. Credo. 2. Só pode ser o pai 2. Esse é o pai da criança. E outra coisa, olha aqui. Veja. Aqui prova que algumas sequências são iguais a todo mundo. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Eis a questão. Mas muitas não são. Eis o grande tchan desse teste de paternidade, usando a técnica de DNA fingerprinting. Veja só isso aqui da mãe, ó. A mãe compartilha esses fragmentos com a filha, ó, com o filho. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, esses 5 que eu aqui te mostrei, a filha obteve da mãe. E esses que o pai compartilha, a filha obteve do pai. E aí eu tenho o perfil da filha. Percebe? Tudo bem, galera? Não é simples? E aqui eu te mostro um gel de eletroforese. É o nome da técnica, eletroforese. Ou seja, a corrida do fragmento de DNA em gel. Aqui, ó, aqui eu tenho um controle. Né? Aqui eu tenho um controle, onde eu tenho os pares de bases definidos, previamente determinados. Aqui, ó, quanto maior o fragmento do DNA, mais lá em cima ele fica. Mas quanto menor, mais lá embaixo ele chega, ele corre de encontro ao polo positivo. Então veja, olha aqui, ó, então eu tenho fragmentos diferentes, percebe? Olha só que legal, olha só essas bandinhas. A gente chama assim de bandas. Eis o grande tchan da eletroforese para determinar não só se o pai é ou não o pai daquele filho, daquela filha, e para determinar se aquele indivíduo realmente foi o assassino daquela vítima, porque a amostra de sangue daquela vítima confirma que esse sangue é seu e não seu. Certo, galera? Não é muito legal isso? Tudo bem? DNA fingerprinting. Eita!
células-tronco. Pessoal, estamos acabando. Tem essa técnica aqui, mais uma, beleza? Células-tronco, galera. Vamos lá. Poxa, eu trouxe aqui algumas amostras de jornais, noticiários. Célula-tronco ajuda a produzir vasos sanguíneos para facilitar transplantes. Células-tronco manipula... Cientista né, manipula células-tronco para tratar endometriose, um probleminha do endométrio de muitas mães que não conseguem ter filhos. Olha que louco! É claro que nós temos vantagens, mas também nós temos desvantagens. Veja, nós também temos desvantagens. Eu deixo aqui. Quais seriam essas vantagens? Algumas eu te expus. Quais seriam as desvantagens? Eu vou te falar já já. Veja só, galera. Veja só. Vamos ver aqui uma grande vantagem. As células-tronco embrionárias, vocês vão ver isso na aula de embriologia, muito bonitinho. Está pronto. Que dá mórula, está lá o zigoto. Fecundação, no masculino, no feminino. Zigoto. Começa as clivagens, segmentações. O que é isso? Mitoses sucessivas. Até uma semana ou menos, 6, 5 dias, eu tenho a mórula para embrião. Certo? Aí vem a blástula e a gástrula. Para embrião, a mórula se fixa no endométrio. Aí lá, a blástula surge, a gástrula, a neurula, aí eu venho com o feto. A neurula é que dá início à organogênese, às diferenciações das células-tronco dos 3 folhetos embrionários. Então, as células-tronco embrionárias, dentro, aqui na mórula até a gástrula, eu tenho a formação dos 3 folhetos embrionários. E cada folheto, endoderma, mesoderma e ectoderma, repito, é formado por grupinhos de células-tronco. Cada grupinho é destinado a diferenciar-se naquilo que foi predestinado a diferenciar-se. Vamos supor, o mesoderma. Tem dos grupinhos de células-tronco que formam o mesoderma, um vai se diferenciar naquilo tudo que dá origem ao nosso sistema nosso sistema esquelético. Tudo bem. Então, as células-troncos embrionárias são as totipotentes. Vou repetir o termo. Totipotentes. Totalmente potentes. O que é isso? Capazes de diferenciar em todos os tipos de células do organismo. Só que se eu retiro células-tronco dessas fases embrionárias, eu mato o embrião. Aí vem a igreja e ferra a pesquisa. Com razão. Porque para a igreja, quando há fecundação, a vida começa. Eu não quero discutir religião, tá, pessoal? Mas para a igreja, quando há fecundação, a vida humana começa. Para muitos, não todos, para muitos cientistas, a vida humana começa na neurula, quando o sistema nervoso começa e termina a ser formado. Ou seja, então, pegar células-tronco dessas fases embrionárias, para a ciência está tudo certo. Mas, como há a bioética brincando com os dois lados, então isso não é feito. Pelo menos legalmente não. E legalmente, de repente, alguém até faça. Então, as células-tronco totipotentes são legais por quê? Porque eu posso induzi-las à diferenciação daquilo que eu quero. Então, nesse mapinha e nessa imagem, eu tenho aqui, ó, nesses pontinhos vermelhos, grupos de pessoas em vários locais do planeta, isso aqui são dados de 2016, com problemas de lesão medular e paralisia, no mínimo, das pernas. Então, eu posso pegar um grupo de células-tronco embrionárias, não importa qual, de qual folheto, nem interessa, são totipotentes, e descobrir o mecanismo genético, porque, olha só, 2 grandes pilares embasam as células-tronco, o estudo das células-tronco. Primeiro, eu tenho que descobrir o mecanismo genético que permite aquele grupo X de célula-tronco, daquele folheto embrionário, a diferenciar-se naquilo que foi predestinado a diferenciar-se. Isso é um grande tchan das células-tronco. Não é possível isso, não conseguimos ainda. É possível, mas não conseguimos brincar com isso. Certo? Ponto. Se eu descobrir isso, eu já caminhei 50% do meu percurso. Concluí 50% da minha pesquisa. 50%. Isso é muito louco. Então isso vai ser estudado. Isso é novo. Segundo pilar, se eu sei o mecanismo genético que induz aquele grupo de células-tronco, totipotentes, dessas fases embrionárias, a diferenciar-se naquilo que eu quero, ou naquilo que está predestinado a diferenciar-se, agora eu preciso descobrir qual é o mecanismo genético que induz esse mesmo grupo de células-tronco a diferenciar-se no que eu quero. Aí estão os 2 fatores preponderantes. Eu brincando com isso, eu posso simplesmente
induzir aquele grupo de células-tronco totipotentes para, então, eu injetar isso na medula, na lesão da medula da pessoa paralítica, e eu reconstituir tecido lesionado e a pessoa voltar a andar. Isso é possível, mas não é fácil de se conquistar. Isso que eu chamo de bioengenharia de tecidos. Olha que coisa louca, pessoal. Então, desvantagem nós temos por causa das questões éticas. Poxa, eu tenho que respeitar. E também, né? Claro. Agora, olha que tanto de vantagem eu posso ter. Só que eu não posso adquirir células-tronco totipotentes. Então, eu tenho que adquirir o quê? Células-tronco pluripotentes, que se diferenciam na maioria, não em todas, na maioria dos tipos de células que compõem o organismo. Não em todos os tipos de células que compõem o organismo, como as totipotentes. Mas estudos estão confirmando que células-tronco pluripotentes também podem se comportar como células totipotentes se eu ativar e inativar ali corretamente os genes que eu preciso que se inative ou que se ative. Veja, óvulo, zigoto, a fecundação, óvulo, eu odeio chamar isso de óvulo, isso é ovosto 2, mas beleza, o óvulo é o produto da fecundação, mas tudo bem. Zigoto é o meu óvulo, né? Produto da fecundação. Aí eu tenho a blástula, mórula, blástula e a gástula. Vejam só. Então, até aqui, eu tenho as fases embrionárias, ou seja, da mórula, que não está aqui representada, até a gástula, eu tenho, então, a formação dos folhetos, com os grupos, em cada um, com seus grupinhos, células-tronco totipotentes. Mas eu não posso tirar nada daqui, porque senão eu vou matar o embrião. Olha aqui os folhetos, ecto, meso e endoderme. Beleza. Aí na neurulação, essas células desses três folhetos vão diferenciar-se naquilo que a gente que nos forma. Então, o que eu tenho que fazer? Eu não posso mexer com isso. Existe toda uma questão ética envolvida. A bioética afirma isso. Religiosa. Então, eu tenho que brincar com células pluripotentes, que estudos estão demonstrando que elas podem se comportar como células-tronco se forem corretamente trabalhadas, né? Na indução ou na inativação de certos genes para que diferenciem naquilo que eu quero. Então, eu pego células de cordão umbilical, lá dentro do útero materno, não há problema, vou pegar células ali, não vou matar ninguém. Células da medula espinhal de um adulto, ou seja, lá do líquido encéfalo raquidiano que circula no nosso nervoso central superior e inferior, aquele líquido branquinho, o líquor. Lembram disso lá em nervoso? Né? E aí sim eu posso brincar. Se eu souber os mecanismos genéticos que aquele grupo de células-tronco vai diferenciar tudo que foi predestinado, massa. Isso está sendo estudado. E também, se eu pegar células-tronco, né, esse mesmo grupo, e descobrir um mecanismo genético que pode fazer com que elas se diferenciem do que eu quero, outro grande pilar, os dois pilares da células-tronco. Então, ou seja, esse é o futuro. E tanto é que, qual é a direção inicial do estudo de células-tronco, por exemplo? A maior parte dos estudos estão se direcionando para qual lado? Para doenças degenerativas do sistema nervoso, doenças degenerativas do sistema nervoso e também problemas no coração, doenças cardíacas e problemas também em músculos lisos, como no tubo digestivo. Por quê? E problemas esqueléticos, músculos esqueléticos. Porque você sabe que os neurônios, os músculos cardíacos e os músculos esqueléticos não fazem mitose. Então, esses são os alvos da maioria dos estudos que hoje são feitos com as células-tronco. Porque são células que não sofrem mitose. Então, se eu perco um neurônio, eu tenho um a menos. Se eu perco uma célula cardíaca, se eu infartei, tive um princípio de infarto, meu coração vai ter problema. Eu posso restaurá-lo com as células-tronco. Percebe? Então, a maioria dos estudos direciona-se para esses caminhos, porque são doenças que envolvem esse tipo de células que não fazem mitose. As células musculares lisas fazem mitose, você sabe, né? Beleza? Células-tronco embrionárias e adultas, ou seja, totipotentes e plurimultipotentes. Beleza, galera? Fica a reflexão. Olha aqui um adulto e aqui uma criancinha. Eu morri esperando por uma célula-tronco. Morreu com uma doença degenerativa, por exemplo, e não foi beneficiado com a técnica, porque realmente é difícil, está sendo ainda trabalhado isso. Está sendo trabalhado. Eu era um embrião. Ou seja, aqui faz uma alusão da remoção de células totipotentes nas fases embrionárias de mórula gástula. Então, o meu embrião morre.
Então, vale a reflexão. Aqui eu tenho os dois lados da moeda. Percebe, galera? As vantagens, desvantagens. Guarde isso. Células totipotentes, plurimultipotentes. Apesar que estudos estão demonstrando, atuais, que células pluripotentes, que eu tive da medula óssea também, da medula espinhal, né? Do cordão umbilical, estão se mostrando em perfis totipotentes se eu tiver ali o tratamento com essas células de forma ideal, ativando e inativando genes, enfim, para que eu possa pegar essas células e diferenciar-se no que eu quero, no que eu preciso, no que aquela comunidade precisa. Ok, pessoal? E para fechar, PCR. Eita! É uma sigla em inglês, né? Reação de polimerase em cadeia. Você não pode esquecer. Aqui que vem a surpresa, nossa última técnica. Aí que vem a surpresinha final. Você não pode esquecer o seguinte, galera. Lembra que na transcrição e na tradução do DNA, no mundo vivo, DNA produz RNAs. Ponto, mensageiro, transportador, ribossomo, que constitui os ribossomos. Ponto. Isso é lei no mundo vivo. Só que os retrovírulos, alguns tipos de vírus de RNA, como o HIV, que é o mais famoso, mais estudado, mais conhecido dos retrovírus, tem vírus de RNA que não é retrovírus. O HIV é. Por quê? Porque ele tem a enzima transcriptase reversa que promove a transcrição contrária, a transcrição reversa. Produz DNA a partir do seu próprio RNA. Beleza? E o vírus da Covid-19, o SARS-CoV-2, é de RNA, só que não é retrovírus. É capsulado, tem envelope, pedaço também do plasmático da célula hospedeira, tem capsídeo interno e o material genético lá dentro, com algumas enzimas importantes do vírus. Guarde o SARS-CoV-2. Vou falar em instantes. Então, para que serve a reação de polimerase cadeia? Então, veja, quando eu quero duplicar o DNA, eu não tenho que abrir as duas fitas, usar as duas, da duplicação, ou até mesmo da transcrição, né, um primerzinho, que faz com que a primeira aqui se fixe e venha transcrever essa fita de DNA numa nova. Forma um DNA aqui e outro aqui, né, sempre na direção 3 linhas, 5 linhas, né? A replicação ou duplicação e a transcrição. Sempre na direção 3 linhas, 5 linhas. Certo? Então eu tenho um primerzinho aqui na 3 linhas, na ponta dessa fita de DNA, vem a DNA polimerase e coloca em parelha os nucleotídeos correspondentes a essa fita, e aqui nessa outra fita começa aqui embaixo o primer, o iniciador do DNA, né? E aí vem a polimerase e compõe uma outra fitinha aqui e eu duplico o DNA. Então, ou seja, a intenção aqui do PCR, reação de polimerase cadeia, é eu multiplicar, replicar, por exemplo, fragmentos de DNA. Aqui eu tenho uma bióloga fera brincando com um pouco, fazendo alusão a essa técnica de PCR. Repito, reação de polimerase em cadeia, onde eu replico fragmentos de DNA para sequenciamento de genes, para análise de algumas doenças genéticas, para também detectar a presença de algum antígeno, como nós vamos ver. Temos as vantagens do PCR. Aqui eu tenho mais vantagens. Veja só. Então, como é que eu processo rapidamente? Eu elevo a amostra de DNA que eu tenho, que eu quero pegar um pedaço e replicar, né? Eu submeto essa amostra a 90 graus Celsius, desnaturo, desmantelo as histonas, proteínas que mantêm o DNA compactado, assumindo a forma de cromossomos. Então, além de desnaturar as proteínas, eu quebro as pontes de hidrogênio entre adenina, timina e guanina e citosina, abro as duas fitas, como aqui eu estou fazendo. Desnaturação, a 94 graus Celsius. Beleza. Aí eu tenho um anelamento, numa amplitude menor. Por quê? Porque eu vou comer aqui o fragmento 3 linhas, 5 linhas, e aqui embaixo 3 linhas, 5 linhas nessa direção. Então eu ponho aqui um primer para que a DNA polimerase se acople aqui e começa a colocar e emparelhar os nucleotídeos correspondentes àqueles da fita molde. A fita molde é essa aqui, é a outra fita molde. Aqui eu tenho o primerzinho, que induz a DNA polimerase a aqui começar a duplicação. Então eu duplico o DNA. Anelamento é isso. É anelamento de quem? Do primer, para que a DNA polimerase venha se acoplar e eu venha duplicar o fragmento de DNA. Duplicando aqui e duplicando aqui. E a terceira etapa tudo em aparelhos, né? Extensão.
que uma temperatura de 72 graus Celsius, eu faço com que o DNA realmente venha a terminar a sua duplicação naquele fragmento que eu quero. Então, eu tenho desnaturação, anelamento e extensão, ou seja, para eu terminar a duplicação daquele fragmento. Estou duplicando, percebe? Então, eu tenho temperaturas diferentes. Esse é o mecanismo básico que o PCR, né, são os procedimentos de um PCR, uma reação de polimerase em cadeia. Ponto, tá? É isso. Aí eu tenho aqui um esquemão, né, mostrando aqui um pedaço de DNA, aí eu separo as duas fitas, aqui ó, coloco um prime na região 3 linhas, 5 linhas, um outro prime na região 3 linhas, 5 linhas da outra fita, e aí eu começo com a polimerase a completar essa fita, completar essa, aí eu abro de novo, ó, duplico de novo e vou replicando, percebe? Então, ó, não há utilização de micro-organismos e tem possibilidade do que? A análise de doenças genéticas, amplificação de DNA para sequenciamento. Então, eu tenho aqui algumas vantagens bem interessantes que são usadas até hoje. Eu já fiz isso com o meu fungo lá no meu doutorado, né, PCR. Aqui tem uns ciclos, né, de replicação desse fragmento por essa técnica. E aqui estão algumas das vantagens. Beleza? Não tem contaminantes, não tem micro-organismos, nada disso. E aí veja agora o que isso... Bom, isso é o PCR, ponto. Que para fechar a ligação dele com o Covid. Gente, numa boa, eu ando agoniado com os médicos que não sabem explicar os 3 exames feitos para a detecção do vírus SARS-CoV-2. Cara, eu fui com meus pais no final de semana passado, né, lá no Guará, e no carro fui na CBN. Aí tinha 2 médicos sendo entrevistados na CBN. E aí, várias perguntas de ouvintes. Os 2 médicos se complicaram, se enrolaram, não conseguiram diferenciar as 3 técnicas de detecção do vírus, ou da sua presença, ou que ele já esteve presente. Muito louco. Então eu quero tirar essa sua dúvida, porque eu tirei a minha sozinho. E eu quero te dar isso de mãos beijadas. Né? Aqui, ó, na bandeja, só engolir, tá mastigadinho. É só engolir gostoso. Veja aqui, primeiro teste e mais seguro, e mais eficaz, é aquele teste onde nós captamos, né, por meio de um cotonete gigantesco, amostra de células nasofaringianas e também amostra de células orofaringianas, porque essas 2 vias se comunicam na faringe, certo? Então eu pego o cotonete, tiro a amostra dessas células, por exemplo, na região naso, lá dentro. Eu nunca fiz esse teste. Eu fiz esse segundo aqui, ó, do negativo e tal. Eu quero fazer esse primeiro, só para desencargo de consciência. 1, 2 e esse aqui de baixo, o terceiro. Então veja, dizem que incomoda a beça. Aí eu pego aquela amostra celular. Olha o que a técnica RT-PCR vai proporcionar. Por que RT? Triptase reversa, enzima de retrovírus. Eu vou usar na técnica de PCR. Olha que legal. Inclusive, isso foi iniciado por esse centro, né, Disease Control Center, esse centro de controle de doenças dos Estados Unidos, que é muito famoso. Esse centro começou com esse RT-PCR, certo? Esse ano, inclusive. Então, eu peguei amostras da sua mucosa nasofaringiana, peguei essa amostra celular. O que eu vou fazer agora? Eu vou, teoricamente, se o vírus estiver ali, eu vou detectá-lo. Como? Pego essa amostra laboratorialmente, pego o RNA do vírus, que o vírus é de RNA, né, o SARS-CoV-2, e jogo ali, introduzo na minha amostra a enzima transcriptase reversa. Vou produzir DNA. Inclusive, eu posso unir o RNA viral com o RNA, com um dos meus RNAs, mensageiro de preferência. Também posso formar DNA dessa forma, nessa amostra. E aí eu jogo a enzima transcriptase reversa e faço com que esse vírus, então, produza o DNA viral. O que eu vou fazer? Vou replicar essa amostra. Vou replicar esses fragmentos de DNA, ou esses DNAs que estão sendo gerados na minha amostra. E aí, duplico pela técnica de PCR, replico. Né? Claro que eu vou ter que jogar ali uma DNA polimerase também. Eu introduzo a transcriptase reversa e DNA polimerase, né, para que o vírus possa produzir DNA a partir do seu RNA. E também posso acoplar o RNA viral ao meu RNA mensageiro. E aí, com a DNA polimerase, com a transcriptase reversa, eu formo DNAs. Aí eu replico aquela amostra de DNA
naquela minha amostra celular. E aí eu tenho alguns componentes, né, na sonda, né, alguns componentes químicos que vão identificar o quê? Proteínas produzidas por esse DNA contendo RNA viral. E aí, ou seja, proteínas essas que o DNA viral agora irá codificar que eu não tenho no meu corpo, são proteínas exógenas. Meu corpo vai identificar como estranho. Então eu vou produzir o quê? Anticorpos específicos para aquelas proteínas. E então eu identifico que você está com a Covid-19. Ele é altamente eficaz, usando a técnica de PCR. Percebe? Esse é um procedimento que eu adquiro através de amostras de células da mucosa nasofaringiana. Tudo bem? Se algum probleminha, pode perguntar. Vou acabar agora. E aqui, ó, eu tenho o segundo método, que é aquele que eu vou na clínica e faço a amostra de sangue. Tiro a amostra de sangue na clínica. Não é do furinho, não. Esse furinho aqui de baixo, é o terceiro. E teste rapidinho. Esse aqui, ó, vai me tirar a amostra de sangue. E aí o que vai acontecer? Olha só. IgM e IgG são grupos de anticorpos onde o IgM é primariamente produzido quando algum antígeno chega em mim. E IgG é produzido tardiamente, quando o antígeno já não está mais em mim. Então, veja, o IgM passa a ser primeiro produzido, depois do IgG. Anticorpos desse grupo, não são todos anticorpos desse grupo. Anticorpos desse grupo IgG, anticorpos desse grupo IgM. IG de imunoglobulina, porque anticorpo e imunoglobulina é a mesma coisa, certo? Então, veja, se o IgM estiver em alta em você, nessa sua amostra de sangue, que a técnica do Sabin pegou, coletou. Se tiver em alta IgM e não tiver IgG, você está com o vírus agora, recentemente. Ah, só um detalhe. Aqui é legal fazer esse exame depois de 4 dias de sintomas. Aqui depois de 8, porque eu vou ter que detectar aqui o quê? A presença de muita quantidade de anticorpos oriundos da imunização humoral. Aqui eu também dependo da humoral, mas aqui baixos níveis de anticorpos já são detectáveis. Por isso, no 4º dia já posso fazer esse exame. Aqui do 8º em diante, porque eu preciso dar tempo da minha imunidade para produzir anticorpos desses dois grupos. Então, se eu tiver IgM em alta, eu estou com o vírus. Depois do 8º dia, né, que eu fui fazer esse exame. E o IgG vai estar em baixa. Se o IgM estiver em baixa e IgG em alta, opa, eu estou no fim da infecção. Se o IgG estiver em baixa, em ausente, e IgM em alta, já não tenho mais o vírus. Sou imune. Ponto. Acabou. E eu te ratifico isso nessa tabelinha. Só de raiva, pra você nunca mais esquecer. Você visualizar, além de ter escutado. Então, eu tenho aqui, ó, primeiro anticorpos, alguns desse grupo. Depois eu produzo anticorpos desse grupo. E com esse perfil. Ponto. E, por fim, teste rápido de antígeno. Ué, aqui eu vou produzir anticorpos específicos em relação às proteínas do capsídeo do vírus. Então, aqui é aquele teste feito rápido, que é semelhante ao teste de farmácia, onde eu tenho uma reação química que me mostra uma coloração que indica a presença do vírus. Ou seja, o antígeno reagindo com as proteínas de antígeno, os anticorpos específicos, para os antígenos, para as proteínas do vírus COVID, SARS-CoV-2 no caso, né? COVID é doença. O anticorpo que eu produzo para a detecção, junto com esse reagente que gera uma coloração, que me informa que há a presença do vírus em mim, né? O anticorpo que eu produzo, ele reage com as proteínas desse antígeno. Então, ou seja, esse anticorpo que é produzido por mim, para imunização humoral, que reage com as proteínas do capsídeo do vírus, é esse anticorpo que reage com a solução que eu pego na sua amostra de dedinho. A coloração X me dá aí a presença do vírus. Só que, 75%, né, dos resultados dão falso negativo. Isso é um problema. Porque eu acho que eu estou com o vírus. Eu acho que eu estou. Eu vou fazer o teste rápido, tá negativo. Por quê? Porque não tem anticorpo para reconhecer aquelas proteínas do capsídeo. Percebe? Então ele não é tão eficaz. Esse aqui já é mais legalzinho. Esse é o cara. Mas esses dois de cima são muito bons. Ok, galera. Vocês agora têm uma noção muito boa do que vem a ser biotecnologia. A biologia não é demais,
Eu vou interromper aqui o nosso compartilhamento e só para a gente dar um bate-papo aqui final. Rapidez. Eu acabo aqui nossos assuntos de genética e biotech, tá? Galerinha, alguma pergunta, alguma dúvida, alguma emoção? Hein? Me fale, nós temos 7 pessoas, que daqui é a Isadora, João, Ana Paula, Gabriel. Deixa eu ver, tá aqui o Vitor. E quem mais? 1, 2, 3, 4, 5. Isso, estão vocês aqui. Vitor, Gabriel, Ana Paula, João e Isadora. Gente, não é legal isso? Fala sério, não é legal pra caramba? Eu sou suspeito, né? Porque eu amarro nessa porra. Me fala. Isadora, eu vou perguntar um por um. Isadora, tudo bem? Tudo certo. Promete? Você gostou do bate-papo? O que você achou? Achei muito bom, de verdade. E você compreendeu? Você conseguiu acompanhar? Entendeu? Legal? Se você rever a aulinha, você vai anotar e vai guardar as informações. Você acha que consegue guardar essas informações todinhas depois de rever a aula? Sim, tá tranquilo. Beleza pura. Deixa eu ver então o João Vitor. João, Top, professor. Muito bom. Legal, né? Vocês deverão rever essa aula, obviamente. Para quê? Porque eu sei que vocês acompanharam e entenderam. Mas para sedimentar, temos que anotar. Então é legal rever as aulas, dar play, pausa. Play, pausa. É trabalhoso? É, mas gente, se vocês fizerem isso, eu garanto a biologia para vocês. Poxa vida, em tudo que eu me propus, estou me propondo, eu garanto, eu prometo, eu sendo com muita modéstia, tá? Porque eu tenho muito cuidado com as coisas que eu falo para vocês, que eu discuto com vocês. Eu sou um cara curioso, estudioso, eu gosto de sabe, estar atualizado. Então, eu me preocupo, eu procuro me informar. E, claro, ninguém sabe tudo. E se um dia alguém me perguntar uma coisa e eu não souber, eu vou atrás. E atrás de fontes fidedignas, não é fontezinha de qualquer de internet, não. Entendeu? João, valeu a pena? Com certeza, professor. Valeu muito. E o Gabriel? Gabriel, você, Gabriel, tudo bem? Tá tudo tranquilo? Você tá tranquilo? Gabriel está aí ou continua? Eu tô bem, Humberto. Tô só vendo aí o show. Valeu o bate-papo? Deu para acompanhar? Interessante, Com né? certeza. Não é contextualizado, totalmente atual? Me fala. Dá vontade de sentar numa bancada de laboratório. É muito legal, né? É muito bonito. Obrigado, Gabriel. Vocês são demais. Eu gosto muito de vocês. Faço isso por vocês com mais propriedade, sabia? Porque eu abracei a causa do IME. O Carlos, o Eduardo e o Alfredo são amigos meus há 20 anos. E a causa deles, a maneira como a gente está brincando é diferenciado. E eu acho que isso pode ser um grande tchan, né, para os cursinhos, né, mais tarde. Né, e a gente não tem uma gama de alunos porque essa Covid-19 aí atrapalhou muitos esquemas de muitas empresas, enfim. Então eu abracei a ideia, eu acho diferenciada a ideia do Carlinhos, do Dudes e do Alfeu. Por isso que aquele material, poxa, a gente ia brincar com ele no curso, né, preparatório para o vestibular, né, esse curso que nós estamos, a gente ia compor aquele material todo com as aulas. Vocês iam compor a parte teórica. Porra, do caraca, bicho. Aí o grande tchan. Mas você tem as aulas gravadas. Você pode complementar esse material, compô-lo, vocês todos. Entendeu? Vitão, me fala, tudo bem, Vitor? E você, o que você achou? Valeu a pena até aqui? Show de bola, professor. Porra, é legal o assunto, né? Engenharia genética é um assunto muito em voga. É uma das grandes áreas da biologia, cara. Quem entrar nessa área vai ganhar dinheiro, pessoal. Sério. Questão ambiental, questão da engenharia genética, da bioquímica, da fisiologia humana. Puta merda, cara. A biologia molecular, a imunologia é uma área em voga. A imunologia molecular. Pensem bem, aqueles que tendem aí para o curso de saúde e aqueles que estão indecisos, cara, são áreas que, dependendo de você vai ganhar muito dinheiro. Além de status. Claro que isso não interessa, mas você vai ter sem querer. E vai viver muito bem, obrigado. E vai mudar o mundo. Você que é uma pessoa justa, inteligente, com poder de argumentação e criticidade, tem bom senso e tem conhecimento, bicho, tu não vai mudar o mundo se você não quiser. E a Ana Paula, para a gente fechar então esse bate-papo, Ana, tudo bem? Sim, muito interessante. É legal, né? E detalhe, gente, Ana,
e os demais. Esse bate-papo, você acha que tem isso aí como a gente conversa nos livros? Nunca. Nunca. Isso não está nos livros. Como deve, não. Aí me vem as federais, que são os vestibulares mais pesadões, e me cobra níveis entre médio e superior. Aí cadê? Onde estão essas informações? Tá aqui com a gente. Beleza, galera? Ana, valeu então? Isso te ajudou aí nos seus objetivos, por exemplo? Bem te ajudando? Sim, bastante. E a Ana, por exemplo, entre outros alunos, me mandam dúvidas por e-mail. A Ana foi a última que mandou há uma semana, né, Ana? Ou há menos de uma semana. Foi na sexta-feira passada. Foi semana passada. A Ana me mandou uma dúvida louquíssima e a gente bateu um maior papão, né, Ana? Uma viagem, né? Ué, Ana, aquele bate-papo lá de células búrsicas e timócitas da medula óssea, que se diferenciam-se em células linfócitos B e células linfócitos T, aquelas células búrsicas e timócitas são células, sim, outras células, são células unipotentes. Elas são produtos de diferenciação de células pluripotentes da medula óssea. Sacou, Ana? Verdade. Entendeu? A vibe, viu a ligação das Dá coisas? pra relacionar mesmo. Tudo é relacionado, nada é estancado. Bom, eu peço um favor a vocês. Eu já tenho gravado a aula de evolução 1, que a aula dura 1 hora, pessoal, 59 minutos. Aí eu tenho evolução 2, que eu falo de evolução humana só, 15 minutos. E eu tenho a evolução 3, que eu falo de equilíbrio de Hardy-Weinberg, que é um paradoxo à evolução, o estudo da evolução. Mas temos que falar sobre ele. Falo em 10 minutos, 5 minutos. Uma evolução de 59 minutos, evolução 2, evolução humana. A evolução 1 tem toda a evolução lá, toda. Além até do que você deveria saber, tá? Só de raiva, para você. Evolução 1 tá lá. Vou reenviar hoje, agora, vou reenviar. Evolução 2. Eu vou reenviar um por um, tá? Devagarinho, ao longo do dia. Evolução 2 tem 15 minutos, mais ou menos. Eu falo de evolução humana e com dados atuais, porque isso é muito, muito paradoxal, é muito controverso, evolução humana, mas eu vou falar o que é importante que cai em provas. E evolução 3, 5 minutos, equilíbrio de Hardy-Weinberg, que é um paradoxo aos estudos sobre evolução. Que viagem aquilo, cara. Uma boa. Mas eu vou estar lá para você, certo? Envolve cálculos. E embriologia, está gravada. Embriologia tem uma meia hora de embriologia, certo? E estou ainda, confesso, terminando todo um apanhado de zoologia, certo? Que é o que me restou. Fechei essa parte que não foi minha, de genética, de tecnologia, beleza, isso me atrasou um pouco, inclusive do material do cursinho preparatório para o Enem, fazendo muito material. Cara, é complicado, puta merda. Enfim, então por isso eu já tenho gravado essas aulas, evolução 1, 2, 3, e embriologia, bonitinho. Vou mandar para vocês ao longo do dia, devagarinho, um por um, e estou preparando ainda todo o material de zoologia. Estou gravar essa aula, tá bom? Isso é um compromisso que eu tenho com vocês e eu não esqueço nunca. Então, nós vamos estar juntos. Deixa o e-mail da turma como está. Ninguém saia daquele e-mail, tudo bem? Deixa aquele grupinho de WhatsApp. Peça para o Carlinhos não eliminar aquele grupo de WhatsApp, que ele tem os demais alunos. E peço que vocês também avisem os demais dessa viagem toda, que eles estão perdendo. Estão indo. Claro que vocês não têm interesse em avisar para ninguém, para que não haja competição, né? Intraespecífica, desarmônica, eu sei, mas se vocês, eu até peço, se vocês puderem, avisar os demais da turminha que fiquem ligados nessas postagens do e-mail e no bate-papo nosso ali com o grupo do WhatsApp. Tá bom? Tá legal? Posso contar com vocês? Beleza. Um abraço, meus queridos. Prazer estar com vocês. Sim, vocês são pessoas diferenciadas. Continuem assim, vocês estão na frente. Vocês estão na frente. De muitos que estão faltando, não estão aqui. Estão na frente, sim. E biologia, conta comigo para o que der e vier. Nós vamos manter contato. Eu com vocês e os demais que não estão aqui, lá no e-mail e no grupo do WhatsApp. Por favor, não saiam de lá, tá? Um abraço. Beijoca. Tchau, tchau, galera. Um abraço. Valeu, Falou, professor. Muito bonitão. obrigado. Obrigada, professor. Beijo. Tchau, Isadora. Tchau, meninos. Tchau, Ana. Tchau, professor.
Beijo, Alfeu. Beijo, Gabriel. Alfeu, Oi. depois você pode disponibilizar essa aula no canal do IME? Sim, senhora. Mas, Alfeu, Beleza, obrigada. mas, Joana, todas são disponibilizadas, não são, Alfeu? Então, Ah, sim. Viu, Ana? Viu, meninos? Todos são disponibilizados. Peguem todas. Todas e põem em sequência na pastinha para você. Falou, Alfeu? falou, meu lindo. Beijo para todos. Saudade de vocês todos. Tchau, gente. Vamos nos falando pelo e-mail e pelo WhatsApp, hein? Tchau, tchau. Alfeu, não elimine aqui pelo WhatsApp. Me passa um anfitrião aí, bonitão. Pera aí, deixa eu ver se eu recupero aqui. Isso. Eu acho que se eu sair, você recupera, não? Recuperei. Ah, beleza. Beijo em todos. Professor, Opa, pode eu falar. tava olhando o e-mail aqui da turma. O Ah. seu e-mail caiu no